Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Você tá bom mesmo, Júnior? Tá chegando lá, né, Júnior? Caminhando. É isso aí. Aleluia. A gente não pode desanimar, nem retroceder. É verdade? É devagarzinho e com força total. Amém? Glória a Deus. Muito feliz que vocês estão aqui mais uma vez para mais um culto, mais uma reunião, mais um momento de aproximação, né, de convívio, né, de comunhão, porque a palavra do Senhor diz, né, que nós devemos viver em comunhão uns com os outros, né? E é tão bom, né, que a gente possa viver em comunhão entre homens, né? A gente hoje, né, desde muitos tempos, né, a gente tem o hábito aí sim de ver a igreja lotada de mulheres, né, irmãos? Eu tenho o hábito de dizer que é obrigação de nós homens buscar, né? Era para a igreja estar cheia de ter mais homens do que mulheres, porque nós somos sacerdotes do Senhor, nós é que somos os profetas, né? Não que a mulher não tenha que buscar também, mas juntos, né? Era para a gente estar realmente aí mais forte, mas Deus vai trabalhando o coração de cada homem, né? E o que a gente puder fazer, é o nosso dever resgatar cada dia mais homens, buscar cada vez mais homens para a obra do Senhor, pois um exército, né? Ele se fortifica de homens de guerra, homens de batalha, né? Mesmo que sejam 300, mesmo que sejam 1000, mesmo que sejam milhares. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que já está aqui, que já estão aqui hoje. Que Deus abençoe a vida de quem vai assistir depois desse culto, né? E que Deus venha abençoar cada dia mais. Gostaria de convidar já o nosso pregador, mestre Cláudio. Bênção de Deus. Vou falar com você, está sempre ajudando aí, né? Sempre apoiando, sempre trazendo a palavra de Deus aí pra gente. E hoje não vai ser diferente não, amém? Gostaria que você se colocasse de pé para receber o servo do Senhor. Vamos orar por ele. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu coloco a vida do teu filho em tuas mãos neste momento, ó Pai. Que o Senhor sonda, guarda ele, meu Pai, em nome de Jesus, contra todo o mal, meu Pai, toda cilada, toda diversidade, Senhor Deus. Que o inimigo não venha, meu Pai, usar deste momento, meu Pai, para tentar julgá-lo, para tentar, meu Pai, diminuí-lo, para tentar, meu Pai, enfraquecê-lo, mas que hoje, meu Pai, o Senhor use ele como se fosse a última vez, ó Pai, e que ele seja ainda mais forte, cheio do Espírito Santo do Senhor, imbatível na presença do Senhor, que seja usado como uma arma, um instrumento, meu Pai, pelo Senhor nessa noite, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e também para a vida dele. Que o Senhor venha, meu Pai, falar nessa noite, meu Pai, que nossos corações possam estar preparados, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, para praticá-la, meu Pai, e para usar no nosso dia a dia, para com os nossos amigos, irmãos e familiares, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Recebam, irmão. Tudo bem? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Depois de uma voz dessa aí, né? Vem eu com essa vozinha aí, né? Tudo tranquilo, irmãos? Eu sempre fico muito feliz, né, quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Como todos já sabem, eu tenho muito zelo pela palavra de Deus, eu tenho muito cuidado, porque o que muitas pessoas que fazem parte, né, que tomam para si a palavra de Deus, infelizmente em nossos dias, eles não vigiam, porque quem ouve entende que Deus está falando, não é o Cláudio que está falando, não é o Jairo, não é o Anderson que é guia, não é o irmão que vê quando prega aqui também. Juninho ainda não vi pregar não, mas se Deus quiser um dia, né, Juninho? Não é o Leandro, né? Não é o evangelista Ramon, né? O pastor Daniel, o pastor Guilherme, o evangelista Leonardo, entre outros, o Léo, que já esteve aqui também pregando. Na verdade, toda vez que nós temos a oportunidade de ministrar a palavra, nós temos que ter plena consciência de que essa palavra, ela é maior do que nós. E nós somos representantes daquele que é muito maior do que nós. E uma palavra que nós dizemos, ela é uma palavra que ela tem ação na vida, tem resultado na vida das pessoas. E prova disso que eu estou falando com vocês, hoje a ministração, não sei se teve alguma temática, mas se não teve, se não tem, o que Deus colocou no meu coração é algo que eu tenho dito desde a primeira pregação,
eu tenho repetido algumas vezes, e eu quero corroborar nessa noite a mesma linha de pensamento com vocês, que é evangelho vivido mais que evangelho pregado. Ter Jesus a oferecer. Ter Jesus a oferecer. Aconteceram algumas coisas, e hoje aconteceu uma coisa em especial, e eu gostaria de comungar com os irmãos, usando aqui a palavra de Deus, né? Usando a palavra de Deus, perdão que eu estou com tosse, você que vai assistir depois, você que está ao vivo pela internet, nas redes sociais, quero pedir você para abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Versículo 32. Do 32 ao 35. Amém? Atos 4, do 32. Vou ler apenas do 32 ao 35. Podemos ler? Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Só até aqui. Irmãos, eu tenho batido em uma tecla nessa de evangelho vivido mais que evangelho pregado, porque a gente vive dias... Eu não sei quando se perdeu essa cultura de que o que é meu é seu, o que é seu, naturalmente, se você tiver essa consciência, também será meu. Quando, não no sentido literal, me dá a chave do meu carro, não estou falando disso. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Quer dizer que se algo que eu tenho te serve, está disponível para você. E se algo que você tem me serve, acredito que esteja disponível para mim. E isso principalmente quando a gente lê aqui esse texto, quando fala que tudo lhes era comum, eu acho muito interessante porque existia uma máxima pregada entre os irmãos daquela época. Jesus acabara, se formos fazer uma reflexão da época em que Cristo morreu, ressuscitou, 2000 anos aproximadamente atrás. Aí você pega esse pessoal, e eles estão pregando, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Fala para o seu irmão, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmão. E aí o que acontece? Eles acreditando que Jesus iria voltar naqueles dias, indiferente de qualquer coisa, sendo daquela cultura, sendo daquele entendimento, ou tendo se passado 2000 anos, ou os anos que virão ainda, eu quero dizer para vocês, Jesus vai voltar. E às vezes está faltando isso na pregação dos cristãos de hoje. Por quê? Porque nós estamos ajuntando coisas para nós. E aí, quando eu chamo a atenção aqui dos irmãos, para que possamos ser uma igreja que vive mais o evangelho que prega, eu tenho me encontrado, talvez, em alguns assuntos polêmicos, porque eu não consigo acreditar em um Deus, eu não consigo acreditar, na verdade, em uma confraria, eu não consigo acreditar em uma irmandade
Eu não consigo acreditar em uma igreja, em comuns na fé, pares na fé, que só são meus pares quando é Deus que paga a conta. Isso é pesado, irmãos. Talvez é uma mensagem mais pesada que eu trouxe aqui até hoje. Porque, irmãos, é muito, me desculpe, por mais que eu me comova, por mais que eu chore, por mais que arda em mim, naquele momento, algo que o irmão esteja precisando do sobrenatural, como a cura de um câncer, aí você se prostra a orar, você se dispõe a chorar, você dá o seu sangue ali para a sua dedicação. Sabe por quê? Porque é Deus que vai pagar a conta. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é assim que diz a canção? Mas muitas das vezes, né? Hoje eu vivi aí, eu entrar no testemunho, um testemunho hoje que aconteceu comigo. Eu estava lá em Betim, o pneu do carro furou e o meu step estava tipo assim, eu tinha enchido desde de manhã, mas estava vazando. Eu sabia que estava vazando. Aí eu falei assim, tomara que eu consiga chegar a um borracheiro, né? Aí com muita dificuldade, troquei o pneu, peguei a passageira, no lugar de pegar a passageira, peguei a passageira, levei ela, falei assim, eu preciso de achar um posto. A primeira coisa que tem que me mostrar é um posto de gasolina. Primeiro vamos abastecer, depois nós vamos encher esse pneu, e depois levo você no seu destino, de lá eu procuro um borracheiro. E assim aconteceu. Peguei o carro, peguei a passageira, fomos ao posto, calibrei o pneu, cheguei, deixei ela no destino dela, aí me explicou como que chegava no borracheiro. Chegando lá, o borracheiro, ao que me parece, não perguntei, porque tem algumas coisas que parece ter escrito na testa, né? Pelo menos se eu chego aqui nesse lugar aqui, esse monte de música que a gente canta aqui louvando a Deus, se não tivesse placa nenhuma ali, tem um monte de música louvando a Deus, estamos lendo a palavra de Deus, estamos comungando sobre a palavra de Deus, estamos, né, refletindo sobre a palavra de Deus, cara, você não precisa falar nada. Se não tivesse a placa da Getsemane, nós saberíamos que é uma igreja. Então eu chego lá na borracharia do irmão lá e tá passando os louvores, o irmão lá, aí eu, beleza, né, irmão, tal. Aí o irmão me deu um valor X lá do pneu, que eu achei que era um pouco salgado, pelo pneu que me passou, né, que eu queria só sair dali, que eu não tinha novo. Aí eu tentei negociar com ele e já bloqueou. Aí, beleza, ele pegou, foi e falou do valor que tinha falado, eu falei, não, beleza, ele não quer baixar o preço, tá tranquilo. Eu tinha iniciado o dia, irmãos, aí eu não tinha o dinheiro disponível lá na hora, faltava R$10. R$10. Tem que ver que o irmão, tipo assim, a marra do irmão por causa de R$10, irmãos. E o irmão na fé, irmão. E tipo assim, vocês conseguem entender? Tipo assim, eu sou seu irmão desde que seja Deus que pague a conta. Entende o que eu falo agora? Isso eu estou falando uma coisa simples. Muitas coisas acontecem no dia a dia. Se parar para poder falar, cada um abrir para cada um falar aqui, coisas que nos traz vergonha. O texto que nós acabamos de ler aqui, os irmãos não estavam dando comida, eles tiravam suas posses. Em nosso meio hoje, tem uma máxima que fala assim, você quer arrumar problema com o irmão, mexe com dinheiro, com ele. Não é isso mesmo, é verdade? Estão mentindo, irmão? Então não, né? Quer arrumar problema com o irmão, você mexe com dinheiro, fala de dinheiro com ele, ou fica devendo ele um dinheiro, alguma coisa assim. Eu não estou pregando, irmão, para irmão ficar aí dando dificuldade para o outro, não. E nem que os irmãos, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos ser uma igreja que, de acordo com a igreja primitiva, nós temos tudo em comum, na medida do tempo em que as coisas podem ser resolvidas naturalmente. Então é muito fácil, meu irmão estava com câncer de esôfago, e aí oramos, fizemos campanha, graças a Deus ele não estava na igreja, reconciliou, mas ele não foi curado do câncer, ele morreu. Dia 14 de dezembro de 2022, câncer no esôfago. Eu tive Covid, irmãos, eu dei o testemunho aqui já, eu praticamente não tinha pulmão, e estou aqui. Eu praticamente não tinha pulmão. E eu estou aqui entre vocês. Então o que acontece? Existe uma conta que a gente tem que fazer. Todas as vezes que chega, a igreja faz obras
comunitárias, não tem? Faz cesta básica e outras coisas mais. Amém, louvado seja Deus. Precisamos ter essa parceria, precisamos ter essa reciprocidade, precisamos ter essa predisposição em ser um agente abençoador. E aí eu pego uma outra situação, não vou pegar e fazer apologia a nenhum outro tipo de credo, ou nenhum tipo de religião, mas eu tenho um amigo que faz parte de um outro grupo que não são evangélicos. E aí o que aconteceu com ele? Ele pegou um funcionário dele para poder viajar daqui para o Espírito Santo. Chegou numa cidade lá, ele foi e o carro estragou. No meio do caminho lá, o carro estragou, ele falou assim, vai lá e procura o estabelecimento A. O cara foi lá, identificou, falou assim, fala que o irmão dele está precisando dele, e pede para me ligar. O cara foi lá, resolveu tudo, todos os problemas, pegou um carro dele, falou assim, continua a sua viagem, quando você voltar vai estar pronto. Pegou o carro dele, levou, foi lá, o cara fez a viagem, chegou na cidade de novo, na hora de pegar o carro dele estava pronto. Aí pegou o carro dele, deixou o carro do irmão dele lá, pegou o carro que era do empresário, que é meu amigo, trouxe, chegou aqui, passou tipo uma semana depois, obrigado, passou uma semana depois, aí meu amigo pegou e falou assim, nossa, esqueci, vou lá ligar para ele. Eu sou meu irmão, aí ligou para ele, irmão, tudo bem, aqui, você resolveu um problema para mim aí, meu funcionário estava com um problema na minha caminhonete e tal, você está lembrado? Tô sim, tô lembrado, irmão. Aqui, eu quero te perguntar quanto que foi as despesas aí, eu quero acertar com você. Aí ele virou e falou assim, não é nada não, irmão. Não é nada não. Só para vocês saberem, não são cristãos. Aí eu paro e penso, qual é o tipo de Cristo que eu tenho vivido? Porque na minha loja, estou dizendo eu, Cláudio, na minha loja, eu não preciso ter visto a pessoa nunca na vida. Ela chegou e falou assim, eu também sou evangélico. Acabou, ela levava a loja. Isso é um defeito meu. Que hoje eu penso que é uma virtude, estou começando a ver que é um defeito, infelizmente. Mas eu não sei se eu consigo mudar, que é a minha natureza. Se eu nunca tivesse visto o Jairo chegasse lá e falasse assim, cara, eu estou com uma situação assim, assim, assado. Cara, se tivesse no meu alcance, pode ter certeza que você levaria. Chegou um pastor lá, pediu um display que eu tinha lá para poder vender. Aí eu resolvi o problema dele. Se eu não trouxer para você, eu vou te pagar, beleza? Beleza. Já deve ter uns 2 anos isso já. Fechei a loja até. Desculpa estar falando na rede, né? Mas é uma verdade. E aí o que acontece? Então a gente não pode julgar, de certa forma. Até agora, pensando agora, a gente nem pode julgar tudo bem, o meu caso era preço total, o cara não me deu nada. O do moço era R$10, tinha pago para ele mais de 90% do preço que eu tinha pedido. 90%. Aí o cara duvidou de mim que eu ia fazer um Pix para ele de R$10, gente. Eu acho que está pagado, não está escrito propriedade exclusiva de Cristo não, né? Faltou um Cristo em mim aqui, talvez. Ou o irmão está igual Tomé mesmo. Mesmo com Cristo do lado, quero saber se é você. Me mostra para minha mão, que é para eu poder acreditar. Que tem gente, Jesus está lá do lado dele, está vendo, está andando com ele lá, e ele ainda não acredita. Você não vê Pedro. Pedro converteu depois que Jesus morreu. Pedro estava com Jesus o tempo todo, mas ele foi convertido depois que Jesus morreu. Aí apareceu para ele 3 vezes para os discípulos. A terceira vez foi o checkmate. Então, irmãos, eu gosto de dizer sempre, evangelho vivido mais que evangelho pregado. Qual que é o Cristo que nós temos vivido? Ou o que temos? Nós temos Jesus para oferecer? A última vez que eu preguei aqui, eu falei, você tem Jesus para oferecer? Eu tenho tido Jesus para oferecer? Falando isso de um irmão que estava fazendo hemodiálise, e quando ele chega lá para fazer hemodiálise, naquelas macas que ficam lá, aí tinha um vizinho dele lá, e ele falando de Jesus o tempo inteiro, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o cara se converteu. Então nós temos tido Jesus, e o interessante falando sobre Jesus, é que Jesus era tão bom e tão atraente, que não eram 1 ou 2 que ficavam atrás dele, eram multidões que ficavam atrás de Jesus. Sempre vai ter os críticos, os fariseus, os saduceus, sempre tem os interesseiros, os zelotes, os essênios.
Você vai encontrar vários grupos que estavam ali em volta de Jesus. Os abutres, né? Estavam ali em volta de Jesus. Porém, existia uma multidão com Jesus. E quando nós olhamos para a Escritura, o que menos nos importa são os abutres. Nós precisamos olhar para a multidão. Eu sei que existem situações que são decepcionantes, como esse que eu vivi. Ainda mais quando eu começo a comparar um lado com o outro dos dois casos que eu citei para vocês. Uma pessoa que não testemunha de Cristo vive uma experiência show. Eu que testemunho de Cristo, estou acreditando que eu estou com um irmão que comunga o mesmo Cristo que eu, e eu tenho uma experiência ruim. E o mais legal, nós vamos nos ver no céu. Espero. Mas e aqui? Pesado, né? Então, irmãos, olha só. Eu quero ler de novo com vocês o versículo 32, porque veja bem, olha só. Da multidão dos que criam, se nós cremos, nós carregamos o mesmo credo, nós carregamos a mesma fé. Era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comum. Talvez o evangelho que nós vivemos hoje está faltando Jesus. Está faltando Jesus. Pregar sobre salvação, libertação, cura, resolução de problemas familiares, reconciliação de casais e muitas outras coisas que nós temos aí, pais e filhos. Nós temos uma diversidade de coisas para nos preocupar. Só que eu quero dizer para você, Jesus não morreu pelo seu carro. Jesus não morreu pela sua casa. Você que está assistindo, eu quero te dizer que você que gosta de cachorro, de gato, não estou falando contra você não gostar, não estou falando disso para você não gostar. Só que Jesus não morreu pelo seu cachorro, pelo seu gato, pela sua iguana. Ele morreu por você. Jesus morreu por pessoas. Então está faltando nós, evangélicos, protestantes, pregadores da palavra, pregar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Pregar que nós temos Jesus como um modelo de vida. Se para Jesus se desprender, Jesus se desprendeu de sua glória e majestade, coisa que a gente não consegue ver, a gente não consegue imaginar. Eu vejo, vocês já viram alguma foto da Catedral de Notre Dame? Já viram alguma foto? Para mim, aquela igreja é a mais top das top que já fizeram, a humanidade fez até hoje. Não vi o tabernáculo na época de Salomão, mas se você para pensar, olhar Notre Dame, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Aquilo é uma obra de arte. Agora, eu imaginando aquilo, imagino que tenha um rei que vive num palácio um Deus, um Jesus, muito melhor do que aquilo, infinitamente melhor do que Notre Dame. Ele se desce de toda a sua glória e majestade e vem aqui para pegar na mão das pessoas que são abandonadas pela sociedade, que são discriminadas pelas autoridades. Eu sou fariseu, eu sei a Torá, eu faço uso da Torá, eu estudo a Torá, eu guardo a lei, os profetas, eu guardo. Você não é digno porque você precisa fazer isso, aquilo outro. Os senhores da lei, das leis. Muitas das vezes nós precisamos esquecer que nós temos um certo conhecimento que vai ficar criando mais argumentos para terceiros. Quando eu estou em debates, atualmente, o que eu estou em debate, a única coisa que eu falo é o seguinte: cara, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que importa é ter salvação em Jesus, o restante nada. Eu estive conversando com um rapaz de uma outra religião, afrodescendente, é afrodescendente que fala, né? Religiões afrodescendentes.
não vou falar qual que é não, para não criar atrito. Mas o rapaz se ofendeu de uma forma tão grande quando... Mas os cristãos falam que somente Jesus, o Deus deles é o Deus de verdade, é o Deus verdadeiro. Só vai se aceitar Jesus, só vai para o céu, só são salvos, e que os outros deuses são falsos. Eu virei para ele e falei assim, deixa eu te dizer, eu sou cristão. Para mim, que sou cristão, só existe um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E isso não me fere se você falar que é o seu orixá. Não fere, não. Só que eu vou te dizer, o único caminho é Jesus. Agora, se você não tem convicção se o seu orixá é, eu não posso fazer nada. Sem ofender ninguém. É apenas uma questão de convicção. A música Carpe Diem da banda Catedral fala assim, toda convicção é a crença de estar em algum ponto do conhecimento na posse da verdade incondicionada. Ou seja, eu tenho convicção de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E eu tenho também convicção, se nós vivermos mais o Evangelho de Jesus e sermos cada vez mais Jesus, entendeu? Essas mazelas que ficam deformando a imagem de Cristo em nós, como forma de viver, como credibilidade. Se nós vivermos mais esse Evangelho, nós podemos mudar muita coisa. E aí trazer aquele que tem desconfiança, se é crente, cara, eu decepcionei muito com crente, assim, ó, crente até o diabo é. Agora eu quero falar com você, quantos são cristãos que fazem igual Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, toma sua cruz e segue. Não pode mais olhar atrás. Então, irmãos, talvez uma palavra pesada hoje, mas eu queria que nós fizéssemos uma reflexão. Quando nós tivermos a oportunidade de pregar, de trazer a luz para alguém, ministrar a palavra, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas as outras coisas são secundárias. A primazia, a nossa primeira mensagem tem que ser Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E depois vestir isso aqui, ó, e assumir a identidade de Cristo em nós, de forma que ninguém venha duvidar de Cristo. Porque quando veio você, levam Cristo como o fiador. Levam Cristo como fiador. Aí todos que carregam o título de cristão, esses cristãos tudo está... Só para poder fechar, eu estava conversando com uma passageira ontem, e ela estava falando sobre esse pessoal que não tem igreja. Aí eu virei para ela e falei assim, olha... Aí eles não... É uma célula que ela estava indo. Pessoal, primeira coisa importante, você está sendo levado ao céu através de Jesus? Essa é a pregação? Isso é um ponto que me tranquiliza, está tranquilo. Agora, uma outra situação. Não comungar, não estar no templo é antibíblico. Porque se não tivesse necessidade de templo, não tinha o tabernáculo quando não existia o templo. E depois do tabernáculo, aí vem o templo que é construído por Salomão, que Davi queria construir, e Deus falou que ele não podia por causa de ser um homem de sangue, um homem de guerra. E aí depois, ele fala assim, não, mas aí é porque nós imitamos a igreja primitiva. Você sabe qual que é o contexto da igreja primitiva? A igreja primitiva não podia ter templo, porque se ela tivesse um templo, eles iam lá e matavam os crentes. Não por não ter necessidade de templo. Não por ser algo contra templo. Então, irmãos, estar no templo é bíblico. Amém? Porque este lugar é a referência da manifestação de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E todas as vezes que nos direcionarmos aqui, todas as vezes que nós pensarmos que estamos debaixo de uma ordem sacerdotal, clerical, nós vamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que eu sou a imagem e semelhança de Cristo e que eu sou salvo através de Cristo. Aquele lugar lá é apenas uma referência onde eu sou abençoado. Quando me falta forças aqui fora, eu vou lá e renovo as minhas forças, porque na reunião dos santos, sim, Deus se manifesta. O Espírito Santo se manifesta. E eu sou renovado, e todos nós somos renovados. Então, irmãos, evangelho vivido mais que evangelho pregado. Seja cristão, seja irmão,
Sejam irmãos, não só quando é Deus que paga a conta, mas quando você tiver a chance de ser um agente abençoador, seja um agente abençoador. Essa mensagem eu trago para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vou só fazer uma oração e vou entregar a palavra. Eu prego, eu sou rápido, né? Vocês perceberam, né? Eu sou rápido. Mas eu quero orar com vocês. Deus, mais uma vez com a oportunidade de estar ministrando a palavra, eu peço ao Senhor que a cada um que essa palavra alcançar, tenha alguns pontos a serem considerados e carreguem em si. Primeiro, salvação em Jesus. Precisamos ser salvos em Jesus. Todas as outras coisas que precisamos, que queremos alcançar, temos por objetivo, virão como consequência de obediência, de misericórdia, de bondade, de benignidade, de graça, porque o Senhor é bom e o Senhor nos amou de uma forma que nós não conseguimos compreender. Outra coisa, Deus, é que possamos viver, Deus, um evangelho muito mais que as palavras, porque às vezes é fácil viver, dizer as coisas, mas é muito difícil viver. Viver Jesus é fácil, desde que queiramos viver Jesus. Parece difícil, Deus, quando a nossa carne, ela tende para algo que está contra a sua vontade, mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós prosseguimos para o alvo que é o Senhor, quando nós entendemos que em Ti temos a eternidade por herança, que somos herdeiros e corredeiros em Cristo, tudo se torna leve, tudo se torna suave, se torna fácil, se torna agradável, porque é muito melhor estar com o Senhor. Nos diz o salmista, é melhor estar em tua casa do que em outros lugares 1000. Poeticamente falando, às vezes até nos foge da questão temporal, da questão da distância, do que pode acontecer, mas vivendo a realidade, parte da eternidade que teremos em Ti, contigo, ao sermos salvos em Cristo, ao sermos salvos em Jesus, porque nós cremos nisso. Aí sim, tudo nos vai bem, pode tudo acontecer à nossa volta, mas nós não seremos abalados, porque a nossa paz não vem de nós, a nossa paz vem do Senhor. Então aconteça o que acontecer, Deus, que tenhamos corações que estejam voltados para o Senhor, e que nada mais nos importe. O que nos importa é viver Jesus de uma forma que todos à nossa volta desejem viver Jesus. Senhor, coloca a sua igreja unidade, união, onde todos nós tenhamos o desejo de ser agentes de milagre, agentes abençoadores, uns para com os outros, porque a Tua palavra nos diz também que nós devemos fazer o bem a todos, mas primeiro os domésticos da fé. Que sejamos, Pai, recíprocos, sabendo e viver, respeitar, amar o irmão da forma que o Senhor nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ti mesmo. É o que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Cláudio. Que o Senhor possa continuar te abençoando, te usando, né, maravilhosamente. Amém, irmãos? Nós devemos viver Cristo, né? Pregar Cristo o tempo todo. Não adianta, sabe, nós vivemos uma vida aqui na igreja e uma vida lá fora. Eu me recordo, sabe, Cláudio, da época em que a gente reconhecia o crente só de andar, sabe? Aí você olhava e falava assim, olha, aquele ali é crente, não, aquele ali é cristão mesmo. E assim, a palavra do cristão já bastava. Fala, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, né, eu sou da igreja tal. Não, aquilo ali já era referência, né, para qualquer outra coisa. Hoje em dia, infelizmente, né, por alguns, né, por até manifestações aí, né, do inimigo, eu acho, de infiltração aí do joio, né, a gente acaba sendo julgado. Quando nós não somos julgados por de fora, somos julgados pelos próprios irmãos de dentro, né, por muitas vezes acontece isso, por coisas assim. Eu lembro até do Anderson contando um certo dia aqui na empresa dele, né, que às vezes a gente entra no meio da rodinha ali e tal, aí você, poxa, né, você está no meio da rodinha, você não é crente e tal, você não é cristão? E a gente é observado o tempo todo.
A gente é julgado o tempo todo. Então é necessário que a gente possa, né, pregar Cristo, né? Não só aqui, mas também lá fora. Pois não? Sim. Verdade. Verdade. É igual você falou, Cristo, né? Tem que ser o nosso avalista, né? Ele tem que chegar e falar assim, não, vou usar você como exemplo e não usar você para, né, destruir outro. É incrível, o quanto o inimigo tem tentado mesmo, tem infiltrado, mas também, né, nós temos que ter esse discernimento, sabe? De agir corretamente, falar corretamente, andar corretamente, né? Ser bênção na vida dos outros, poder abençoar. Tem coisa mais maravilhosa, irmão, do que você chegar, sabe, e poder prestar um socorro, poder prestar uma ajuda. Eu tenho certeza, Cláudio, que se esse fato que aconteceu com você aí, por exemplo, o dia da manhã que você estivesse passando lá, você ajudaria aquele irmão ainda mais. Né? O mundo é uma roda. Um dia, às vezes você pega uma pessoa aqui, que ele te faz algo ruim, e você vai encontrar aquela pessoa novamente. Às vezes a pessoa te faz um bem, e a gente vai lá e faz outro bem. Não é verdade? A gente tem o hábito, esse dia mesmo, o Leandro é assim. Ô, Jair, faz um corre pra mim lá, tal. Eu vou lá e faço um corre pro Leandro. Ô, Jair, ninguém cobra nada de nada, e Deus tem abençoado, tem prosperado cada vez mais. Sabe? Não tem prazer maior do que você abençoar um irmão. Não tem prazer, tem gente que não aceita. Melhor dar do que receber. Tem gente que você vai abençoar e fala, não, eu tenho que te pagar. Fala, não, irmão, não precisa. Não, tem que te pagar, tem que te pagar. Ele acha que a necessidade de pagar, né, que vai suprir ali, vai ter que pagar Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é o seguinte, se eu ligar para ele aqui agora e falar, fulano de tal, eu preciso que você me ajude aqui agora. Ele vem, correndo. Ele fala, larga tudo e vem. O dia que ele precisa, ele não liga para ninguém. Não liga para ninguém. O orgulho muito grande, não, eu não posso, não posso ficar devendo nada, né? É aquele negócio, eu não posso ficar devendo nada. Eu posso ser abençoador, mas eu não posso... Nada, irmão, nós estamos aqui para abençoar, para ser abençoados. E se eu falar com você, se Deus não usa o irmão para te abençoar, vai usar o ímpio. Vai usar o ímpio, de uma forma ou de outra. Porque muitas vezes, né, o que a palavra diz, por muitas vezes, né, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Infelizmente acontece mesmo. Né? Mas nós estamos aqui, e outra coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, que a gente vai se encontrar no céu. E aí? Fala, poxa, irmão, que dia você podia ter me ajudado, né? E aí? Como é que entendeu? É bom que nós possamos viver sempre em união, que a gente possa viver sempre em prosperidade, que a gente possa viver sempre um ajudando ao outro. Não tem coisa melhor. Não tem coisa mais prazerosa. Amém? Que Deus abençoe a vida do Cláudio mais uma vez. Usou ele para a minha vida. Espero que para a sua também. Amém? Eu gostaria... Deixa eu ver se a gente tem um tempinho aqui. Ó, a gente tem bastante tempo aí. Eu queria saber se alguém tem algum testemunho para contar. Deus tem tocado no meu coração, sabe? Para a gente deixar as pessoas aqui, né? Porque é necessário. A Bíblia diz que nós temos que testemunhar, irmãos. O que Deus tem feito nas nossas vidas. Alguém tem algum testemunho que gostaria de contar? Quer, Anderson, contar? Conta aqui para nós. Você vai contar? Conta o testemunho aqui para nós. Deixa assim, ó, benção. Ô, glória. Glória a Deus. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Irmão, o testemunho que eu quero contar é um testemunho que ninguém acredita. Não adianta nem eu falar para você, ninguém acredita, mas é um fato real acontecido comigo. Um dia eu estava na igreja e aconteceu um fato na igreja que tinha uma festa na igreja e veio um pastor de fora para fazer a pregação. Aí o meu pastor virou para mim e falou comigo assim, quando a igreja terminou, a igreja ia acabar mais ou menos 9 horas, acabou 10h30 mais ou menos por causa da festa. Aí o meu pastor virou para mim e falou comigo, Sr. Nilson, leva esse pastor para mim lá na parte da estação, porque ele mora lá pro lado do Ceasa, lá porque lá fala o nome, esqueci o nome do bairro. Aí eu falei o que? Bom, beleza, tá na estação, eu vou, tranquilo, sem problema. Aí eu pus o pastor no carro e fui, né? Tô indo com o pastor. Aí chegou na parte da estação, mais ou menos, ele falou comigo assim, ô Nilson,
Me leva lá em casa, senhor, porque pegar 11 aqui agora, essa hora é difícil demais. Aí eu falei, pensei assim, beleza. Olhei meu tanque assim, estava bem baixinho, estava quase na reserva. Aí eu pensei assim, puxa vida, não dá para ir. Aí eu pensei comigo assim, não, tudo bem. Ao encontrar o primeiro posto de gasolina, eu pôr uns 20 conto e tudo bem. Só que nesse momento, aquilo apagou da minha mente. O pastor veio conversando comigo, passou o primeiro posto, passa o segundo posto e a gente está indo. A gente desceu a 0,40, desceu lá para baixo daqueles bairros lá e consegui chegar na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele me explicou como é que eu fazia para voltar na 0,40 para vir embora. Aí ele me explicou lá, eu peguei a 0,40 para poder voltar, voltei. E já era mais de meia-noite, era quase 1 hora da manhã já. Aí eu cheguei, tô vindo, e não lembrava de gasolina mais não. Nem passou na minha cabeça que a gasolina estava acabando. Quando eu cheguei em frente ao Parque Municipal, meu tanque, o ponteiro estava lá em cima, lotado. Pensei comigo, eu pensei assim, minha gasolina era para ter acabado, não acabou até agora. Aí eu olhei o tanque assim, o ponteiro estava lá em cima. Aí eu falei, meu Deus, meu ponteiro está cheio, meu tanque está cheio. Aí eu peguei, cheguei lá em casa, desci o carro na rampa, coloquei na garagem. E não satisfeito, fui lá na porta do meu irmão, bati lá, ô Miltinho, chama Miltinho, olha para você ver. Eu não tinha gasolina nenhuma, tinha menos de um quarto. E não pus gasolina, fui lá em tal lugar, lá, levar o pastor lá, e o tanque está cheio, vem cá para você ver. Aí eu desliguei o carro, né, tornei ligar, o ponteiro tornou subir. Aí não dava para apoiar, que o tanque tem telinha, né, e eu preocupar com aquilo, o tanque está cheio. Aí no outro dia, era sábado, eu estava de folga, eu fui levar minha mãe lá em Santa Luzia. Fui em Santa Luzia, andei em Santa Luzia, estou sem pôr gasolina, com a mesma gasolina. Andei, rodei o dia quase todo. Aí quando eu estava voltando, eu chegando na Boa Vista, eu falei, minha mãe, aconteceu isso. E até agora a gasolina não saiu do lugar, o tanque está cheio. Aí a gasolina pegou, abaixou, veio para metade. Mas se eu tivesse falar lá, talvez o tanque estava cheio até hoje. Glória a Deus, esse é um testemunho. Aí eu fui contar para meu outro irmão, ele falou, eu vou fingir que eu vou acreditar em você, porque você é meu irmão, mas não existe não. Eu falei, pois é coisas que é um testemunho que é difícil de acreditar. Mas eu tenho que contar porque foi real, aconteceu comigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Milagre não se explica não, né? Não adianta. Milagres não se explica, deixa que Deus faz, entendeu? Bênção demais. E ainda não acreditou, ainda foi lá acordar o irmão ainda foi lá acordar o irmão para acreditar. Bênção demais, irmãos. Deus, ele faz. Quando a gente faz as coisas de coração, né? Quando a gente entrega de coração, Deus, ele retribui, irmão. Entendeu? E Deus é Deus de abundância. Você não lembra da viúva lá? O azeite não parava. Na hora que ela falou assim, agora acabou as vasilhas. Né? Agora acabou. Aí o azeite cessou. Porque Deus também não é Deus de desperdício, não. Deus é Deus certo, né? Gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Malaquias 3:10. Aleluias. Olha para você ver, hein, como é que o testemunho é referência já da palavra, hein? Malaquias 3:10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, qual dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? É tão benção, irmãos, essa questão, né, da multiplicação do Senhor. E um dos principais, né, motivos, a gente está falando aqui de abençoar, né, abençoar o irmão, abençoar. É a mesma coisa quando a gente faz isso, abençoando, dando dízimo, dizimando, abençoando a casa do Senhor. Você fala assim, poxa, meu dízimo é para isso, é para aquilo. Meu dízimo é para comprar um ventilador, para pagar uma conta. Sim, sim. Mas a gente tem que pensar principalmente, sabe de quê? Quantas pessoas aceitaram Jesus no último culto? Se não tivesse essa porta aberta aqui,
Ou aquele dia, será que aquelas pessoas teriam a oportunidade de aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e hoje estarem caminhando na presença do Senhor? É necessário que a gente não pense só no material, mas no trabalhar de Deus. É o nosso dízimo, a nossa oferta que contribui para que essas portas estejam abertas, para que a palavra do Senhor seja levada e alcançada. Eu cheguei a um ponto uma vez, eu tenho um amigo que ele falou assim, mas você não precisa dizimar na igreja. Sabe o que você faz? Você pega o seu dinheiro e dá para quem está precisando. Mas esse não é o meu papel. Eu posso muito bem abençoar a pessoa, sim, né? Eu gosto de abençoar. Só que quando eu faço isso na casa do Senhor, é o lugar de levar o dízimo. Sabe por quê? Quando você coloca o dízimo na casa do Senhor, mais pessoas são alcançadas, mais vidas são alcançadas. Hoje a gente tem a internet aí, que é o meio, né, mais rápido de atingir, né? A palavra de Deus está se cumprindo, né? Que nós levaríamos a palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo. E hoje, através da internet, pessoas podem nos assistir aqui em outros países, países orientais, países ocidentais, em qualquer parte do mundo, através da internet. Jesus está voltando. A palavra está se cumprindo todos os dias, né? E que a gente possa ser abençoador, né? Tanto na vida do irmão, quanto na obra do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, que a única forma de você afastar da sua vida o devorador, né? Que é aquele que rouba as finanças, né? É através do dízimo. Demônios saem com oração, tem demônios que saem com jejum, oração, né? Forte mesmo, tal. Mas o único demônio que é arrancado, né, da nossa vida é o devorador, através do dízimo e oferta. Então, que nós possamos ter o coração aberto. Sabe, Deus não quer que você dê o seu dízimo, a sua oferta com o coração fechado, não. Ele quer que você dê com alegria. Porque, né, se nós temos a condição, é porque Ele nos sustentou. Ele é quem deu. Se você tem forças para levantar todos os dias e trabalhar, é o Senhor que está dando saúde. Então, é a qualidade de vida. Eu sempre penso assim, falo, Deus, muito obrigado, sabe? Porque eu tenho condição de dizimar. Porque muita gente não tem um emprego, não tem a condição nem de dizimar. A minha filha, um testemunho também, ela trouxe o dízimo dela no culto passado. Só que ela dormiu na cadeira. Essa menina ficou transtornada, tadinha, que ela queria dizimar. Aí no culto passado, ela levou o dízimo dela para casa, no envelope. No culto passado, a Amanda veio cá, chamou ela na escolinha para ela poder ir lá dizimar. E ela saiu de lá pulando de alegria. Então, assim, todo o dinheirinho que ela ganha, ela gosta de dizimar, porque ela sabe que Deus prospera, que Deus cuida, que Deus abençoa, que Deus multiplica. Amém? Que seja assim também na minha e na sua vida. Se coloque de pé para a gente orar. Eu gostaria de orar pelo dízimo e oferta. Senhor, meu Deus e poderoso Pai. Senhor Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que toma cada celeiro aqui em Tuas mãos, ó Pai. Que toma cada trabalho, que toma cada família, que toma a finança dos meus irmãos em Tuas mãos, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor dê direção, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, dê direção financeira, sabedoria, meu Pai, para que possamos administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que alargue as portas, meu Pai, do emprego, meu Pai. Aquele que está desempregado, meu Pai, que o Senhor abra as portas, meu Pai. Aquele, meu Pai, que precisa, meu Pai, nesse momento, meu Pai, de uma provisão do Senhor, meu Pai. Seja aqui nesse culto, ou seja em casa, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que entre com a provisão na vida desse irmão, meu Pai. Que o Senhor traga prosperidade, arranque de lá o devorador, o migrador, meu Pai. Que nós possamos ter o prazer, meu Pai, de dizimar e ofertar na casa do Senhor e na vida de cada irmão, meu Pai. Que hoje, meu Pai, nós possamos até não ter, meu Pai, mas que nós possamos transbordar a tal ponto, meu Pai, que nós tenhamos o bastante para dar, meu Pai, para alegrar, meu Pai, a vida também de outro que ele, meu Pai, que não possa ter. E eu peço ao Senhor, meu Pai, toma cada um em Tuas mãos, livra de todo o mal, meu Pai, e que assim seja feita a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Se alguém quer dizimar, pode trazer. Aleluias. Glória a Deus. É bom demais, irmão. Feliz demais. Jesus abençoe e multiplique em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe e multiplique em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom, viu? Agradeço a Deus por mais um dia, pela vida de cada um de vocês, né? Que vocês possam ter uma semana abençoada, né? Gostaria que você colocasse de pé novamente para a gente poder orar e para a gente poder encerrar mais uma vez, né? Que na próxima terça a gente possa estar aqui. Faço um convite a você, traga mais uma pessoa, traga mais um irmão, convide mais uma pessoa. Estou com algumas pessoas para trazer.
Só que a correria de não conseguir ainda trazer essas pessoas que querem vir, estar aqui conosco e vão ser bênção. Amém? Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu coloco a vida de cada um aqui em Tuas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor leve em paz, que o Senhor guarde, meu Pai, os caminhos, meu Pai. Que o Senhor possa proteger, meu Pai, até a casa, meu Pai. A semana de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Proteja o lar, meu Pai. Proteja a família, meu Pai. Que o Senhor nos torne ainda mais fortes, meu Pai. Guerreiros, homens fortes, meu Pai. Para batalhar, meu Pai, na obra do Senhor. Abençoa a vida do irmão Cláudio, meu Pai. Que trouxe a palavra de hoje, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a vida do nosso pastor, meu Pai. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, a vida do nosso irmão antes, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, servir ao Senhor com alegria, com amor, com gratidão, meu Pai, e dar-nos estratégia, meu Pai, para ser homens, meu Pai, firmes na presença do Senhor, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que leve em paz a cada um, meu Pai, com o amor de Deus Pai. As duas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Jesus venha sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e vão em paz. Amém.